do Vovô. Preferiu ser técnico do Ceará. Boa noite. Boa noite. Primeiro, sem sombra de dúvidas, o equilíbrio financeiro do clube pesou. A estrutura que o Ceará tem hoje em relação a centro de treinamento, a espaço físico, a qualidade dos funcionários, dos profissionais que atuam, que trabalham no futebol do Ceará pesaram. É uma equipe que sempre monta, é um clube que sempre monta equipes competitivas e sempre entra em campeonatos para disputar títulos, acessos e, sem sombra de dúvida, são condizentes com as minhas ambições pessoais, né? As minhas ambições profissionais. As ideias são basicamente as mesmas e assim que pintou o primeiro contato do Ceará para comigo, eu já coloquei na minha cabeça que era essa a camisa que eu gostaria de vestir em 2015 e que bom que tudo deu certo. O presidente já tinha realmente falado antes, até no ano passado, que gostava muito do seu trabalho. Pois é, eu fico feliz desses elogios, né? Eu acho que agora trabalhando do mesmo lado, espero corresponder às expectativas e a confiança que ele depositou em mim. Já sabe com quem vai ficar e quem não fica no elenco atual? É cedo, eu cheguei hoje aqui, passei o dia todo reunido com a direção, com membros da comissão técnica, estamos traçando a nossa pré-temporada. Acho que todos já sabem, né, que vai ser bem curta. Nós teremos o nosso primeiro jogo oficial no dia 14 de janeiro e depois já iremos enfrentar uma série sucessiva de jogos, quarta, domingo, até o início também da Copa do Nordeste, que posteriormente também vai trazer uma sucessão de jogos e dentro disso a gente sabe que precisa montar uma equipe qualificada, mas um grupo estável que possa suportar o desgaste de jogos e de jogos sucessivos principalmente, para que a gente, depois de feita essa avaliação, consiga ter a cara de uma equipe para começar o campeonato. Especulação, surgiram alguns nomes e estou sabendo que hoje à noite chegam 3 jogadores. É Luiz Meia do Sampaio, William Correia, volante, Sandro Manuel, volante, Charles zagueiro e Thiago Canetá. Você tomou conhecimento, está na lista do Ceará esses nomes? Estamos discutindo, estamos conversando a respeito de nomes. É lógico que todos os citados são nomes interessantes, são nomes de jogadores que já demonstraram suas qualidades nos clubes que tiveram em 2014. Mas, como eu falei, a gente está conversando com a direção de futebol, esperando, óbvio, primeiro a oficialização por eles da direção, a assinatura de contrato e depois, caso alguém assine o contrato, vocês vão ficar sabendo com certeza. Você é o técnico linha dura ou aquele paizão? Pois é, acho que eu não tenho nem perfil para paizão, né? Com 33 anos pode ser que seja um irmãozão, quem sabe. Mas não, eu tenho acima de tudo, dentro da minha concepção de trabalho, eu trabalho em cima de disciplina, mas não, talvez, sendo avaliado pelo meu estereótipo, né? As pessoas quando me olham às vezes sentem um pouco, acima de tudo, apreensivas com relação ao meu perfil como pessoa, mas eu sou um cara que trabalho dentro do certo, do correto, eu procuro dar sempre os bons exemplos, procuro trabalhar acima de tudo com honestidade, no olho, combinado não custa caro. Dentro do trabalho diário, a exigência ao extremo em cima dos treinamentos, em cima de dar o seu melhor, fazer com que os atletas tenham esse conceito em mente, porque a gente sabe que o mundo competitivo do futebol requer isso, requer entrega e comprometimento total perante a camisa, perante a torcida, perante a diretoria e comissão técnica, e é isso que eu espero que aconteça aqui também. Eu sei que você tem, depende dos jogadores, se você tem preferência por esquema tático? Não, sistemas não, eu costumo sempre trabalhar com muita intensidade de jogo, geralmente trabalho com uma linha de 4 atrás e lá na frente a gente vê quais são as características dos jogadores, claro, o mais importante é que o jogador se sinta bem, se sinta confortável jogando. E para extrair o máximo de cada atleta, ele precisa estar dentro da posição que ele rende mais. Então isso a gente trabalha dentro de uma variação, lógico, procurando mudar o mínimo possível e simplificando também, sem muita invenção, sem muita frescura e trabalhando dentro do simples, fazer com que o atleta se sinta bem à vontade e que possa correr e jogar em prol do coletivo. Vou repetir a pergunta até do companheiro. A gente recebeu informação de que alguns nomes já surgiram, mas que o Eloy, mais o William Correia e o Samuel, não, mas o William Correia, jogadores chegariam, Samuel, chegariam hoje à noite. O que é que você tem alguma coisa de concreto isso aí? Bom, essa confirmação que vai dar
Ceará, logicamente, não sou eu, será a direção de futebol. Existem muitas especulações sobre vários jogadores, existem algumas indicações minhas, existe a conversa sobre possibilidades de vinda, mas eu não sou a pessoa indicada para fazer a confirmação. Essa pergunta, infelizmente, eu vou ficar lhe devendo, você vai direcioná-la à direção de futebol. Tá certo. Aí o Davi Cavalcante jogadores aqui, que você disse fala agora que de... indicou, são jogadores que você indicou trabalhou esse ano com eles? Você trabalhou esse ano? Lógico, a gente primeiro está tratando da renovação de alguns jogadores, né, fazendo uma avaliação de custo-benefício, de tudo que os atletas fizeram no ano de 2014 no Ceará e o que podem trazer de bom para 2015. Passada essa primeira etapa, existem lacunas, existem posições que precisam ser preenchidas e tenho, lógico, no meu banco de dados um leque bom de opções. Junto com o que o clube tem também de opções, a gente vai tratar e ver quais são as melhores escolhas. Não descarto a possibilidade da vinda de nenhum jogador que eu tenha trabalhado esse ano, mas também não posso confirmar e virar algum atleta que eu trabalhei esse ano. Então, esse processo é natural também. Nesse primeiro momento de conversas, a gente especula e vê quais são as possibilidades e estamos vendo o que é melhor para o Ceará. Dois detalhes aqui do Ceará: foi um time que foi um dos maiores ataques do Brasil esse ano, uma das piores defesas também do Brasil esse ano. E outro detalhe, outra pergunta em cima dessa aí. O presidente até admitiu que o Ceará tecnicamente foi um time muito bom, muito qualificado. Faltou a história do choque, da pegada, de ser um time mais pegado na Série B. Queria que você avaliasse esses dois tópicos. O perfil da Série B é esse, né? O perfil é pancada. A Série B a gente sabe que muitas vezes a qualidade técnica não é aquela que gostamos de ver na TV, os jogos, mas acima de tudo os jogos são sempre muito aguerridos, são sempre muito disputados. Em alguns momentos a vitória vem muito mais pela disposição do que pela inspiração dos seus atletas, vem muito mais pela transpiração do que pela qualidade técnica dos jogadores, e isso é fato. Isso aí não é mito, a gente sabe que é assim que acontece. E realmente o Ceará, talvez em 2014, teve muito esse desequilíbrio, né? Foi um dos melhores ataques e uma das piores defesas. Talvez foi o melhor ataque porque tinha uma defesa ruim, ou em contrapartida tinha defesa ruim porque tinha um ataque muito competitivo, enfim. Então, quem sabe buscar em 2015 um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre esses dois setores. Talvez o Ceará não tenha o melhor ataque, mas diminuir essa lacuna, esse espaço que existiam entre os números da defesa em relação a gols tomados e os números do ataque em relação a gols feitos. Talvez no início nós temos opções de escolha, teremos um tempo, talvez nem tanto tempo assim em relação a outras regiões, a outros estados, né? Já que o nosso campeonato cearense começa um pouco antes. E é importante, acima de tudo, as escolhas. Num momento como esse, as escolhas são extremamente importantes, por mais que se tenha tempo de trabalho para se fazer correções, mas tentar minimizar os erros em cima das escolhas, porque fatalmente é um início bom, e com o início bom, talvez a sequência do campeonato, a sequência do ano também seja boa. O Ceará teve durante o campeonato, conversando conosco aqui, tinha um esquema de ter um fixo. Você viu o Ceará jogar, viu, fixo, lá enfiado. Mas quando o Ceará tinha que mudar, buscar um esquema para, por exemplo, jogar atrás da linha da bola e contra-atacar, ter um jogador de velocidade. Ele não tinha esse jogador. Você quer esse jogador no seu elenco? Até pelo meu conceito de jogo, até pelo meu perfil de trabalho, é necessário. A gente vem conversando, nós precisamos, lógico, dos homens mais parados, daqueles caras que colocam a bola para dentro, que tem a qualidade técnica indiscutível, mas é necessário no futebol competitivo a velocidade, a transição, a correria, como a gente fala. E dentro do conceito de jogo que tenho, nós teremos também essa preocupação de, quem sabe, trazer ou ter no nosso grupo jogadores com esse perfil, com essas características, para que a gente não se sinta tão refém assim de um ou dois jogadores, né? A gente não pode só esperar de um ou dois jogadores a definição do jogo, temos que ter outras opções, e a variação disso vem em cima das características dos jogadores. O seguinte, em relação a jogadores, jogador. Né?
Quando é que você espera ter já o seu grupo aqui para começar o trabalho? Dia 26 mesmo? Você vai antecipar isso aí? Como é que está essa situação? Bom, o que eu espero é que no dia 26 a gente tenha todos os jogadores à disposição para iniciar a nossa pré-temporada. Nós sabemos que é difícil porque antecipamos, né, em alguns dias o que normalmente acontece de apresentação das equipes que disputaram Série A e Série B, geralmente vão se apresentar no dia 2 de janeiro. Estamos trazendo essa apresentação um pouco antes, até pelo início, antes também da competição, e por isso talvez tenhamos dificuldades, principalmente aos jogadores que podem vir, que podem ser contratados, que finalizaram competições um pouco mais tarde. A Série A, por exemplo, só acaba na semana que vem. E esses também precisam gozar de suas férias, até por uma questão estatutária, né? Até pela legislação. O atleta de futebol também precisa ter os seus 30 dias de férias. A gente sabe que talvez teremos dificuldade na vinda dos jogadores, de todos os jogadores, no dia 26. Mas espero contar com o máximo de jogadores possível, quem sabe com 85% a 90% desses jogadores já no primeiro dia, já na apresentação. Já para começar conversando e dando o recado no primeiro dia de treinamento. E óbvio que com a vinda dos jogadores o quanto antes para a equipe se tornar um time o quanto antes. O Ceará tem muita qualidade com o Ricardinho ali no meio. Mas ele não tem a qualidade. O jogador que vem de trás com a bola dominada. Costuma trabalhar. O Eloy na sequência. É esse jogador. Eloy seria um jogador que o seria Ricardinho contratado. tem umas características muito próprias dele, né? Acho que a principal delas é o chute. Acho que no Brasil, nem na Série A nem na Série B, existem jogadores que têm a confiança. Talvez em termos de qualidade nós tenhamos outros jogadores, mas a confiança que o Ricardinho tem no chute dele é coisa de outro mundo. Ele passou do meio campo e ele já está finalizando. E óbvio que com a ajuda de alguns companheiros, sem citar nomes, que possam contribuir para uma melhora do Ricardinho, quem sabe para uma presença um pouco mais próxima, para que esse chute possa ser potencializado e possa ter do lado dele jogadores que possam dividir as responsabilidades de levar a nossa equipe à frente, vai ser favorável. Duas perguntas que eu queria fazer para você para finalizar. Duas em uma só, Rodado. Em relação a essa questão de jogadores que terminaram o campeonato pelo Ceará. Você terá alguma situação de definir situações de permanência ou não, ou já será passado um relatório para você? E com quantos jogadores você pretende trabalhar? Tá, nós estamos iniciando esse processo todo. É lógico que quando as pessoas depositam a confiança em mim, essa confiança é recíproca. Eu preciso também confiar nessas pessoas. E nada mais justo do que um grupo de profissionais que trabalhou durante um ano inteiro com alguns desses jogadores que estão finalizando o contrato, de julgarem a importância deles para o grupo. É lógico que a minha contribuição vai ser em identificação das características, né, do que é que eu preciso, do que é que nós vamos. Porque também não adianta a gente de não contar ou deixar que algum jogador nosso de 2014 vá embora e a gente vai atrás de um outro de qualidade técnica inferior, ou seja, nós não estamos fazendo um bom negócio. Então, isso é importante. Estou dando, na verdade, a minha parcela de contribuição nisso, em relação às características desses jogadores e principalmente com relação às renovações. O julgamento é feito pela direção, pelos profissionais, pelos profissionais da casa que aqui estão, que trabalharam, tiveram contato com o jogador diariamente, em treinamentos, em jogos, em concentrações, avaliando todo o perfil desse atleta, seja dentro ou fora de campo, porque o extracampo também é importante que seja avaliado. E sem sombra de dúvidas a questão custo-benefício, né? A gente sabe que cada profissional tem o seu valor e muitas vezes alguns desses profissionais acabam se tornando mais caros, outros acabam se valorizando um pouco mais. Então vamos pesar em todos os aspectos. E a outra pergunta, quantos jogadores a quantidade de início, já definimos, vamos tentar trabalhar com 30 jogadores iniciando, contar também com a vinda de alguns jogadores que se destacam na Taça São Paulo. A gente já sabe, eu já acompanhei já no Brasileiro da Série B, já visualizei alguns jogos, gostei muito da atitude do Robinho, um jogador que pode amadurecer, pode, quem sabe, ter a sua oportunidade, estará viajando junto com a equipe Sub-20 para a Taça São Paulo. E dentro dessa competição a gente vai ficar antenado, ficar observando os prováveis destaques para absorver alguns deles na equipe profissional. Obrigado, daí a palavra. Você falou do Ricardinho e falou na qualidade, potencial de chute do Ricardo. Eu já tinha dito para ele que ele estava chutando muito pouco pelo potencial que ele tem. Então, um sinal que para você o Ricardinho não é volante, não é segundo volante, não tem nada de marcar, é um jogador de meio para frente para criar. Bom, o Ricardinho tem na sua característica principal
o chute e o passe. É um jogador que erra poucos passos na partida, que finaliza de média e longa distância de uma forma muito confiante. Mas lógico que a gente precisa respeitar as características do próprio atleta, né? A formação do Ricardinho, ele sempre foi aquele jogador de trás para frente. Em todas as equipes que trabalhou, ele era segundo volante, em alguns momentos como meia de armação, e precisa avaliar melhor apenas essa condição. Eu não tive nenhuma conversa sequer com o próprio jogador, eu não posso me precipitar aqui e dizer onde é que eu vou utilizar o Ricardinho. Eu tenho a minha concepção, eu tenho a minha visão dele como atleta, eu tenho na minha cabeça muito claro as principais características, mas óbvio, dentro do treinamento diário, dentro da conversa, a gente vai achar a melhor forma do atleta jogar e contribuir com o Ceará. É verdade que o calendário para o Ceará já começa dia 11 com a Copa dos Campeões. Tem razão. Eu falei inclusive a respeito do jogo oficial em relação a calendário da CBF, né? Existe o jogo dos campeões no dia 11, estamos conversando com a direção a respeito dessa programação do planejamento e como vamos adotar, e lógico, dentro disso temos que estabelecer prioridades, temos que ver a melhor forma de conduzir os jogos onde o Ceará entrará em campo, sempre respeitando todos os interesses do clube, respeitando a camisa e o seu torcedor.